Graças a Deus, é isso aí. Estamos de volta com o programa Virtude do Espírito. Estamos também na rede social, na página da Igreja da Virtude do Espírito de Deus. Estamos ao vivo para todo mundo pela live na internet. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Pastor, como é que eu faço para me assistir a live? Coloque lá no Facebook, Igreja da Virtude do Espírito de Deus. Entre aí, curta, compartilhe. Já tem gente online conosco, Deus abençoe. O povo fica só na espera, na expectativa. E certamente que Deus vai falar ao seu coração nesta manhã linda. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Encorajamento a uma vida santa. É a sabedoria da palavra de Deus. Essa palavra viva que Deus tem concedido aos nossos corações, de maneira que tem nos alegrado. Bendito é o Senhor. Diz a palavra de Deus, 1 Pedro 1, 13. Capítulo 1, versículo 13. Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa, olha aí, aleluia, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto é o que? Estarmos com a mente preparada. E esse é o grande despreparo do povo de Deus. As pessoas pensam que batalha espiritual é você estar repreendendo demônios. Batalha espiritual, meu querido, é você estar com a mente preparada. A Bíblia diz em Romanos 8 que o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. O que é isso? São dois pensamentos. São dois pensamentos. São dois ânimos. Até que venhamos a alcançar a maturidade, nós vamos ver isso aí. Porque nós temos que viver por um pensamento só. O pensamento espiritual. E o pensamento espiritual é a palavra de Deus. Quando a palavra nos governar, então vamos estar com a mente preparada. Vamos estar alertas. Vamos estar prontos para agir. Vamos estar depositando toda a nossa confiança na graça de Deus, Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a graça de Deus. A graça é uma pessoa e ela se chama Jesus Cristo de Nazaré. Você entende isso? A graça não é uma filosofia, não é um simples ensino. A graça é um ensino a respeito de alguém, a respeito do Filho de Deus. Isso é a graça de Deus. Ele é o nosso favor imerecido, dado por Deus, e é nele que temos que nos gloriar. Então, batalha espiritual é isso, é você vencer a carne. E o que é carne? Carne é a razão, porque quando se fala de carne dentro da igreja, o irmão é carnal, já dá-se logo uma ideia de que o irmão é adúltero, é prostituto. Você está entendendo? Porque quando se fala em carne, a ideia é essa. Mas no sentido original, carne é ser racional, é ser lógico, é você ser movido pelas evidências, é você ser movido pela razão, é você seguir a opinião do mundo. Isso é carne, é ser carnal, é ser racional. O homem espiritual não é racional,
ele é espiritual, ele acredita no invisível. Isso não é ser racional. Você está entendendo? Embora vivendo como racional, ele não é racional, porque ele acredita no invisível. O médico diz: ó, não tem mais jeito, morre. O homem espiritual, ele diz: vive. O homem de Deus, o médico fez os exames e diz: tem 3 meses de vida, porque os exames já foram repetidos 3 vezes e deu a mesma coisa. Isso é uma razão. Seguir esses exames é ser racional. Mas o homem do Espírito, ele diz: não me interessa quantos exames deu, negativos ou positivo para o mal, o que me interessa é o que a palavra do meu Deus diz, que ele está curado e pronto, e acabou-se. Isso é ser espírito. Então, batalha espiritual é isso, é você vencer a razão, é você vencer. Agora começou, aleluia. Eu não posso atender agora, eu estou ministrando a palavra, né? Não atendo nem minha mãe, minha mãezinha agora. Bendito é o Senhor, que a palavra de Deus é maior do que tudo. E agora é o momento dela, por favor, por favor. Bendito é o Senhor. Então olha aí, então olha o versículo 13 aí. Sendo assim, estai com a mente preparada, prontos para agir. Quem é esse que está com a mente preparada? Aquele que é consciente da palavra de Deus, aquele que é consciente do que Deus fala, aquele que sabe a sua posição em Cristo. Ele está sempre pronto para agir. Aquele que sabe da sua autoridade em Cristo, ele está sempre pronto para agir. Ele está alerta. Você entende? Mente preparada é você estar na palavra. Uma pessoa com a mente preparada, foi o que eu citei agora há pouco, ela recebe o exame, e o exame diz que ela é grave, vai morrer, mas ela está com a mente preparada. Preparada onde? Na palavra, em Deus. Então ela já repreende, ela diz: não, eu vou viver, ainda vou viver muito. Fulano, tu tem isso, eu não tenho nada, porque minha mente está preparada. Romanos 8:1. Portanto agora é tempo presente, nesse exato momento. Portanto agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso é uma mente preparada. Você está entendendo? Porque tu tem esse mal que é hereditário, veio do teu pai, passou para tua mãe, está na tua mãe também, e veio para ti agora. Teus filhos vão ter. Mente preparada. Colossenses 1:13. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho. O reino das trevas não tem poder sobre mim. Eu não estou mais em prisão de Satanás, porque Cristo me libertou de todo mal. Você está entendendo isso? Uma mente preparada. Aleluia. Uma mente preparada em alto nível agora, mais ainda. Não fica: Senhor, quando é que tu vai me curar? Porque compreende a palavra. A palavra diz que Ele já curou você lá na cruz. As feridas dele eram nossas dores. As feridas deles eram a nossa própria enfermidade que Ele levava em seu corpo. Jesus não está curando hoje. Hoje nós estamos nos apropriando da cura, mas Ele nos curou há 2000 anos atrás. Você entende isso? É que nem a salvação. Jesus não está salvando a humanidade hoje. Alguns da humanidade estão se apropriando da salvação hoje. Você entende isso? Porque Ele salvou há 2020 anos atrás, lá na cruz.
Isso é uma mente preparada. Aleluia. Então, se a cura e a salvação é um fato, eu não tenho que orar pedindo a Deus, eu tenho que me apropriar, eu tenho que declarar: estou curado. Se eu aceitei Jesus, eu digo: estou salvo. Eu não estou buscando salvação, eu estou salvo, porque eu estou em Cristo Jesus. Isso é viver a fé na salvação, isso é viver a cura na salvação, isso é estar com a mente preparada. Agora uma mente despreparada: ah, Senhor, quando é que tu vai me curar? Ah, Senhor, eu estou esperando há tanto tempo a minha cura. Não é você que está esperando, é Deus que está esperando você se apropriar do que Ele já fez. Aprenda isso. Às vezes pensamos que somos nós que estamos esperando Deus vir e nos curar. Não! Você não está esperando coisa nenhuma, você está se comportando como um tolo, porque a sua mente não está preparada. Porque se a sua mente estivesse preparada, você viria que quem está esperando é Deus. Por quê? Porque Ele te curou lá há 2020 anos atrás. A cura é um fato, está à nossa disposição. E aquilo que é fato, eu tenho que vir tomar posse, me apropriar. Eu não tenho que pedir, porque já foi feito por meu intermédio. Então eu concordo com Deus, me apropriando, declarando: estou curado, porque acredito no que Deus falou a respeito da minha cura. Você entende isso? Mente preparada. Mente preparada se apropria da graça, dos fatos que Deus fez. Uma mente preparada, aqui em 2 Pedro, no capítulo 1 da segunda carta, versículo 3, o que diz a palavra? Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Precisamos de vida para ter vida? Claro que precisamos. De saúde. Precisamos de recursos para ter vida? Claro que precisamos. Precisamos de uma moradia? Precisamos. Precisamos de vestes? Precisamos. A palavra está dizendo que o poder de Deus, o divino poder de Deus, nos concedeu já isso. Então eu não tenho que estar como mendigo, chorando, implorando, como se isso fosse difícil de Deus me dar. Não, eu tenho que demonstrar muita confiança que isso vai entrar na minha vida, porque o poder de Deus já providenciou para mim. Mente preparada. Contra uma mente preparada, o diabo não pode prevalecer. Não pode. O diabo não pode prevalecer com alguém com uma mente preparada. Isso é evangelho. É o que a palavra de Deus diz. Aleluia. Bendito é o Senhor. Então ele disse: assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir. Quer dizer, esse prontos para agir aqui, a qualquer momento, o diabo pode vir com uma cilada, mas eu tenho o quê? Eu já tenho aqui a mente preparada. Eu já estou aqui com a palavra na ponta da língua. Eu já estou com a minha mão revestida da autoridade. Eu estou pronto para combater. Eu estou pronto para usar as armas da minha milícia, que não é terrena, mas minhas armas são poderosas em Deus, e eu vou destruir a fortaleza do diabo. Você está entendendo? Mente preparada é a maturidade que Deus quer que venhamos viver. É o que ele diz em Efésios capítulo 4. Ele separou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para mestre, evangelista, para a edificação da igreja, para que ela venha estar preparada para a obra do ministério, para que deixamos de ser crianças levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. O que é uma pessoa levada de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina? Qualquer vento de ensinamento.
Todo ensinamento a pessoa segue. Alguém com uma mente preparada, não. Ele vai dizer: peraí, esse ensinamento é fraudulento. Eu vou permanecer aqui na palavra do meu Deus. Você está entendendo? É alguém com maturidade que está crescendo. É alguém que já está vivendo a obra do ministério. Que ministério? Não é o ministério terreno, não. Não é o ministério da virtude do Espírito, não é o ministério fulano de tal, não, é o ministério de Deus. E qual é o ministério de Deus? Desfazer as obras do diabo. Esse é o ministério de Deus. É o ministério que eu vivo. Aleluia. Desfazer as obras do diabo, porque é isso que eu faço 24 horas da minha vida. Bendito é o Senhor. Então, assim sendo, aleluia. Por que ele diz assim sendo? Porque o Pedro, ele fala aqui da palavra que os profetas pregaram. Pregaram para nós. Do cumprimento de Cristo a todas as profecias. Aleluia. Então ele diz: se essas verdades estão à nossa disposição, se esses privilégios estão à nossa disposição, eu só tenho que estar com a mente preparada. Mente preparada requer o quê? Você investir tempo com Deus. Tem gente que diz: ah, pastor, como eu queria o que o senhor tem. Querer o que eu tenho é fácil. O processo é que é difícil. O processo. Porque quantas noites eu virei na palavra de Deus. Você está entendendo? Meditando na palavra. A pastora Raquel se levantava 3 vezes e vinha na sala e olhava e perguntava se eu ia dormir ou não. Eu dizia: já estou indo lá. E às vezes ia me deitar às 3 da manhã. Desde 10 horas da noite, 9 horas da noite, ia deitar às 3 da manhã na palavra de Deus. Isso requer para você ter uma mente preparada. Ou então requer você se sentar aí e ouvir um pouco. E parar de achar que está ouvindo, olhando as fotografias dos amigos no Facebook, no Instagram, porque você acha que está ouvindo. Se você parar e der atenção, então você vai estar recebendo aquilo que eu levei tempo para obter, você vai receber agora de graça. É isso. Às vezes nós pregamos aqui uma mensagem de 40 minutos, 1 hora, e você recebe em 40 minutos, 1 hora, aquilo que nós passamos tempos, meses, anos, para Deus nos entregar. Você está entendendo? Meses de perseverança, dias de perseverança na palavra, para Deus nos entregar, e você recebe aí, tem a oportunidade de receber em alguns minutos. E às vezes não valoriza. Bendito é o Senhor. Os seguidores, os verdadeiros, eles não querem o que o líder tem, eles querem o que o líder sabe. Era isso. Jesus não tinha nada, não tinha riqueza, não tinha dinheiro, não tinha ouro e não tinha prata quando ele estava na terra. Mas uma multidão seguia ele. Por quê? Porque aquela multidão queria o que saía do seu coração, queria o que estava na mente dele, suas palavras. Houve um tempo nessa terra que as palavras eram o maior tesouro que existia. Hoje já não é assim. Os homens do passado davam ouro, quilos de prata, para ouvir sabedoria. Você está entendendo? A rainha do sul, veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e trouxe várias carroças cheias
de presente. Porque houve um tempo que a sabedoria era valorizada. As pessoas querem... Deus, ele não mudou o sistema do céu. O sistema do céu continua sendo: se viveres em sabedoria, nenhum obstáculo impedirá o teu sucesso. Esse é o sistema do céu, que está lá em Provérbios capítulo 4, se eu não estou enganado. Provérbios 4:12. Sendo assim, enquanto andares sabiamente, nenhum obstáculo impedirá a tua vitória. Correrás e não tropeçarás. Provérbios 4:12. Esse é o sistema do céu. Esse é o sistema de alguém vitorioso, porque Deus faz ele vitorioso. Sabedoria. As pessoas querem ser vitoriosas em Deus, querem que Deus faça isso, faça aquilo, mas andam na ignorância, andam no engano, andam na negligência, e querem que Deus faça. Não, o sistema não mudou, continua assim. Enquanto andares sabiamente, nenhum obstáculo impedirá o teu sucesso. Você está entendendo? Nenhum. Isso é estar com a mente preparada, é saber o que governa o céu, é saber o que destranca as comportas do céu para a sua vida. Sabedoria é buscar o conhecimento do alto. Estar com a mente preparada é viver com o pensamento no alto, pé no chão e cabeça no alto. É isso que a palavra de Deus diz. É isso que a palavra de Deus diz lá em Colossenses capítulo 3. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Isso é uma mente preparada. É alguém que está com os pés no chão, mas alguém que está com a cabeça no alto. Os pensamentos em Deus. Você está entendendo isso? Então, aí você vai ver Deus agir. Assim sendo, olha o que o Pedro foi muito lindo aqui, ó. Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir. Aí diz mais, ó, alertas. Esse alerta aqui é para o camarada não cair na vaidade, achar que arrebenta, aí baixa a guarda, porque mesmo você tendo conhecimento de Deus, você tem que estar alerta. Depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. O que é isso? Plena revelação de Jesus Cristo. É você ouvir a palavra de Jesus perfeita, completa, correta. Não é você ouvir religião, não. Não é você ouvir costumes, dogmas religiosos, costumes que homens inventam nas igrejas, e você acha que isso é Jesus. Não, isso não é Jesus, não. Jesus é o modo de viver sabiamente na terra. Isso é Jesus. Jesus é você se revertir da herança que Ele preparou para você. Jesus é isso. Jesus é você conhecer a capacidade que você tem nele. Isso é Jesus. Jesus é você honrar a autoridade que Ele deu a você, acreditando que tem. Isso é Jesus. É saber que você está muito acima do inferno. Isso é Jesus. É saber que o diabo é um inimigo eternamente vencido e você não tem por que o temer. Ele que tem que temer você, porque agora você está com a mente preparada. Isso é Jesus pleno. Isso é plenitude. Mas você vai nas igrejas hoje, é um despreparo total. Você não pode isso, você não pode fazer isso, não pode aquilo.
É isso que é ensinado como evangelho para as pessoas. Elas vão para lá e voltam conscientes do que não podem fazer. E se é do que não podem fazer, voltam conscientes de pecado, voltam conscientes de erros, quando elas deveriam ir à igreja e voltarem conscientes do que elas podem fazer, do que Cristo preparou para elas, conscientes da verdade de Jesus para a vida delas. Você entende isso? Mas quem são os que estão capacitados para essas verdades? Porque muitas das vezes nós estamos aqui alertando, abrindo os olhos, indicando o caminho da vitória, e muitos nos interpretam errado, porque são cheios de religião. É isso. Então ele disse, ó, como filhos da obediência. Espera aí, se eu sou filho da obediência, então eu tenho que o quê? Obedecer, submeter-me. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas outrora, quando viveis na ignorância. Viver nas paixões antigas é obras de ignorantes, está dizendo a palavra, quem não tem conhecimento de Deus. Por que que muitos estão voltando às antigas paixões? Porque não é ensinado o conhecimento de Deus. Se uma pessoa não recebe conhecimento de Deus, as paixões antigas vão dominar ela. Mais cedo ou mais tarde vai cair, porque não está firmado em nada. E quando vier a tempestade, quando vier a ventania que o diabo vai enviar, é certo, vai cair. Aleluia. Então ele disse, porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, presta atenção. O que é considerar? Crer, acreditar, fé. Considerar é isso. Consideração é fé em alto nível. É crença em alto nível, consideração. A pessoa que você considera é a pessoa que você mais confia. Você está entendendo? A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, Sara recebeu o poder para gerar filho, porque considerou fidedigno aquele que fez a promessa. Sara o quê? Considerou fiel o que fez a promessa. Ela considerou fiel quem? Deus. Ela acreditou que Deus era fiel, era isso que está dizendo. Então olha como é que nós alcançamos a justiça. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou. Presta atenção, nós temos que crer na santidade de Deus, na justiça de Deus. Tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Como é que eu consigo alcançar a integridade na minha atitude? Quando eu considero minha a santidade de Deus. É assim que o homem recebe capacidade para acertar, vivendo pela justiça de Deus, pela santidade que Deus dá a ele, porque essa santidade é a mesma nossa. É a mesma nossa. É o que está lá em 2 Coríntios 5, versículo 21. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Presta atenção. Em Cristo Jesus, a igreja é a justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? A santidade de Deus. Você está entendendo isso? Nós somos a santidade de Deus. Nós somos. Ele deu a justiça dele para nós.
Ele entregou a justiça dele para nós. Quando o homem aceita a Cristo, Deus coloca a justiça dele nesse homem, a santidade dele. O homem se torna santo. O homem não se torna santo porque acerta, porque é perfeito. O homem se torna santo antes de acertar, mas quando ele recebe a plenitude de Cristo, ele alcança a capacidade para acertar. Quando ele sai da ignorância. Você está entendendo? Se o homem receber plenitude de Cristo, Cristo completo, perfeito, correto, ele alcança a capacidade para acertar, porque ele vai viver a justiça de Deus, vai se mostrar nele. Como é que as pessoas podem acertar se elas não têm conhecimento do que é certo? Tudo que é ensinado para elas é o errado. Olha, irmão, você não pode isso, você não pode aquilo, não pode tocar nisso, não pode usar isso, não pode olhar para isso. Aquilo ali não é para você, isso aqui não é para você. Espera aí, a pessoa sai consciente do errado. Quando eu recebo o conhecimento do certo, eu saberei naturalmente o que é errado, porque o errado é o antônimo. Se eu recebo o certo, o ensinamento do certo, o antônimo do certo é o quê? O errado. Eu saberei disso naturalmente. Aleluia. O que a igreja precisa é de conhecimento do que pertence a ela, conhecimento da herança dela, conhecimento da autoridade dela, conhecimento da posição dela em Cristo, conhecimento dos tesouros dela em Cristo, conhecimento da justiça de Deus que foi dada a ela em Cristo, conhecimento da santidade de Deus que foi dada a ela em Cristo. A igreja precisa se libertar das amarras, e a igreja só será liberta na mente, porque a prisão da igreja é na mente. É na mente. Você está entendendo? A igreja no plano original de Deus está liberta, mas na mente da igreja isso não aconteceu. É por isso que eu disse aqui no começo, que a única verdade que está na Bíblia, que parece que a única verdade que está na Bíblia é o perdão dos pecados, porque é só nisso que a igreja acredita. E o que fazer com 1 Coríntios 1,30? O que fazer com 1 Coríntios 1,30? Vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para vós sabedoria da parte de Deus. Jesus se tornou para mim sabedoria da parte de Deus. Jesus se tornou justiça da parte de Deus para mim. Jesus se tornou santificação e redenção para mim da parte de Deus. O que fazer com isso? Romanos 8, 28. O que fazer com Romanos 8? Quando a palavra de Deus diz: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhante à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Está falando de nós. O que fazer com esse versículo que diz que eu sou a semelhança de Cristo, a semelhança do Filho de Deus? Mas a igreja é consciente: sou miserável pecador, sou pecador, eu não posso nada. Você está entendendo? Isso não é sabedoria, isso é uma tremenda ignorância. Eu sou pó e cinza, é uma tremenda ignorância. Só serve para ser pisado e o vento levar. Você está entendendo isso? Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, somos nós, também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu Filho.
são os vocacionados por Deus para edificar a igreja. Somos nós, os capacitados por Deus para capacitar a igreja, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. É aquele que funda a igreja, é aquele que está à frente, que começa a obra na comunidade. Deus me fez a imagem do filho dele. Peraí, pastor, o senhor está se fazendo igual a Deus? Eu não, ele me fez igual a ele e eu aceito. Você entende isso? E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este igualmente justificou. Tem gente que diz que isso aqui está falando a respeito de Cristo. Quando que Cristo precisou de justificação? Quando? Quando que Cristo precisou ser chamado por Deus e justificado por Deus, se ele nunca teve pecado? Você está entendendo isso? E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este igualmente justificou. Você é justificado. E aos que justificou, a este também glorificou. Deu todo o poder. Ser glorificado é isso, é te fazer vencedor. Aí o Paulo diz: a que conclusão chegamos diante desses fatos? Presta atenção que é fato, não é promessa não, é fato. É uma realidade em mim e em você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Presta atenção. Você está entendendo isso aí? Você vê que você precisa de uma mente preparada. O problema é que as pessoas vão no lugar para ter a mente preparada e vêm com despreparo. Aleluia. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Você está entendendo? O evangelho não é baseado, olha irmão, tu não pode isso, tu não pode. O evangelho é você saber o que você é, o que você pode, o que você tem. O evangelho é isso. O que Cristo fez por você, o que está à sua disposição, o que é promessa, o que é fato, o que eu tomo posse agora, o que eu posso esperar, o que eu determino com a minha mão e com a minha palavra, e o que eu posso orar e esperar no tempo de Deus. Isso é evangelho. Você está entendendo? Eu estou esperando a minha cura, pastor. Não, isso aí não é para esperar não, filho. Tome posse hoje, comece a declarar que está curado, porque você acredita no que Deus falou. Aleluia. Então, rapaz, que linda a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é linda demais. Porém, considerando a santidade daquele que vos chamou, tornai-vos da mesma maneira, igualmente, mesma maneira é igualmente, santos em todas as vossas atitudes. Presta atenção, o homem não pode ser santo como Deus pelo seu esforço. O homem não pode ser santo como Deus pela sua capacidade. O homem não tem capacidade para isso. Ou o homem aceita o que Deus torne ele igual a ele, ou ele nunca vai ser. Você está entendendo? Você não tem capacidade para ser santo por si mesmo, igual a Deus. Ou você considera a justiça que ele deu a você, e você se torna igualmente a ele, ou então não há esperança para você. Palavra do Senhor. Graça sobre graça.
É isso aí. Programa Virtude do Espírito, nesta manhã abençoando você. São 7 horas e 48 minutos. A irmã Ana Lúcia colocou aqui no comentário: agora estou entendendo quem sou em Cristo. Que bom, que lindo. Aleluia, amém. Isso é lindo demais. É agora que o diabo vai fugir da senhora, porque a senhora está começando a entender. O diabo quer prender as pessoas em religião, em dogmas, em costumes, em regras, porque assim elas não sabem o que elas têm, e ele prevalece sobre elas. Você está entendendo? É que nem o povo diante das autoridades aí, desse mundo. O povo não pode saber o que tem, o seu poder, porque senão, mano, deixa para lá. Bendito é o Senhor. O sistema do Satanás é escravizar através da ignorância. É por isso que o nome dele é Príncipe das Trevas. Ele é chamado, se você for estudar essa palavra no grego, trevas significa ignorância. Trevas. Você acha que é à toa ele é chamado de Príncipe das Trevas? Ele escraviza através da ignorância. Mas Jesus é conhecido também como a luz do mundo. Luz no grego também significa conhecimento da verdade. Luz. Jesus liberta por intermédio do conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quanto maior é o grau de ignorância que você vive, ignorância religiosa, maior é o poder do diabo sobre você. Cadê que ele ainda pisa em mim? Eu piso nele. Eu piso nele. Porque Cristo me libertou. Aleluia. E eu queria chamar você agora, eu tenho 10 minutinhos de programa, 9 só, 9. Eu tenho que manter esses 2 programas no ar, 2. Esse da manhã e o da tarde na outra emissora. E como eu estou acostumado a ver milagre, verei mais esse. Verei, porque Deus é comigo. Sempre soube disso. Sempre soube disso. Foi isso que me trouxe até aqui, que não me fez desistir. Passei privações, todo tipo de sofrimento eu sou experimentado. Aleluia. E não desisti, não desisto, porque eu sei que Ele é comigo. E eu queria chamar você, me ajude a manter essa obra. Eu sou só um simples homem que Deus chamou. Um simples homem que Deus chamou, só isso. Só isso. E eu preciso continuar levando a palavra de Deus, a liberdade de Deus aos povos, às pessoas. Para isso nós precisamos honrar. São 2 programas. Eu tenho 7 dias para honrar esses 2 programas. E Deus vai levantar o povo. Você que quer semear nessa obra, quer dizimar, quer ofertar, vem com a semente de 50, de 100. Pastor Márcio, eu vou plantar. Ligue para nós, 992 61 62 63. Tá bom? 992 61 62 63. Esse é o número. Bendito é o Senhor. Pastor Márcio, eu estou lhe acompanhando pela live. Eu estou em outro estado. Como é que eu faço para chamar o senhor no zap? Coloque o 92 antes, que é o nosso DDD, e o 992 61 62 63. Aí o nosso zap aparece para você. Você entra em contato. Você pode fazer através da conta, através do cartão de crédito, de débito.
O importante é essa obra permanecer. Temos muitos outros compromissos. Aleluia. Bendito é o Senhor. Então vem conosco. 992 616263. Deus abençoe todos que estavam conosco.